Há um tipo de dor que não deixa marcas visíveis, mas corrói por dentro com uma precisão quase cirúrgica. Não é o tipo de dor que grita, é o tipo que sussurra, dia após dia, que você está errado, que exagera, que merece menos, que deveria se esforçar mais, amar melhor, ser mais dócil. Essa dor não vem de um acidente nem de uma perda súbita, mas de um relacionamento que, à primeira vista, parecia promissor, intenso, até envolvente. Era como se alguém tivesse encontrado exatamente o que você sempre desejou: atenção, admiração, uma conexão aparentemente profunda. No início, tudo era cor, calor, urgência. Mensagens às 3 da manhã dizendo que você era único, olhares que pareciam atravessar sua alma, promessas de lealdade eterna feitas com uma convicção que beirava o religioso. Você se sentiu visto, finalmente compreendido, como se, após anos de tentar explicar quem era, alguém finalmente tivesse escutado sem julgamento. Mas com o tempo, algo começou a desmoronar. Não de forma abrupta, mas como um teto que goteja em câmara lenta, gota após gota, até que um dia você percebe que está molhado demais para fingir que está seco. As palavras de afeto se tornaram raras, substituídas por críticas disfarçadas de conselhos, por silêncios que pesavam mais que gritos, por acusações feitas com um sorriso que não chegava aos olhos. E ainda assim você insistia. Talvez eu tenha feito algo errado. Talvez eu tenha interpretado mal. Talvez eu precise ser mais paciente. Essa é a armadilha mais refinada do narcisismo. Não é o ódio que destrói, mas a dúvida que planta. A dúvida em você mesmo. Porque o narcisismo, antes de ser um comportamento, é um sistema. Um sistema de percepção do mundo construído sobre areia movediça. Ele nasce não da maldade pura, mas de uma ferida tão antiga, tão profunda, que a pessoa nunca aprendeu a se sentir segura em sua própria humanidade. Desde a infância, talvez tenha sido elogiada não por quem era, mas pelo que fazia. Suas conquistas, sua aparência, sua utilidade. Ou, ao contrário, foi negligenciada, usada como objeto emocional para compensar a dor de outra pessoa. Em ambos os casos, a lição interna foi clara. O valor não reside no ser, mas no efeito que você causa nos outros. Assim, a identidade não se forma como um núcleo estável, mas como um espelho frágil que precisa refletir constantemente a admiração alheia para existir. Sem esse retorno, sem esse suprimento narcisista, como os psicólogos chamam, o espelho racha, e o que resta é um vazio tão aterrorizante que a mente recusa-se a olhá-lo diretamente. Então, em vez disso, projeta esse vazio no mundo. Procura alvos. Não pessoas reais, com sentimentos e necessidades próprias, mas personagens, figuras que podem ser moldadas, infladas, esvaziadas, descartadas, conforme a necessidade do momento. E é aqui que entram os empáticos, os sensíveis, os que sentem com intensidade, que acreditam no potencial de cura do amor, que enxergam a humanidade mesmo onde ela parece ausente. Esses são os alvos perfeitos, não por fraqueza, mas por força mal direcionada. A empatia, quando não protegida por limites firmes, torna-se uma porta aberta para quem não sabe o que é reciprocidade. O narcisista percebe logo. Essa pessoa ouvirá, perdoará, tentará entender, se dobrará. E assim começa o ciclo, não por maldade teatral, mas por necessidade existencial. Primeiro, a idealização. Você é colocado em um pedestal tão alto que já nasce condenado à queda. Nada que você faça será suficientemente perfeito para manter aquela imagem idealizada, porque ela nunca foi sobre você. Era sobre o que o narcisista precisava que você fosse.
Depois, a desvalorização, pequenos cortes, um comentário ácido disfarçado de brincadeira, um esquecimento proposital, uma comparação com outra pessoa, sempre sutil, sempre justificada. O objetivo não é te destruir de uma vez, mas te manter em um estado constante de insegurança, onde sua única referência de realidade passa a ser o humor daquela pessoa. É nesse ponto que o gaslighting se instala, não como uma arma gritante, mas como uma névoa. Você está sendo dramático. Isso nunca aconteceu. Ninguém mais se sente assim, só você. Com o tempo, você começa a duvidar, não só do que ouviu ou viu, mas da sua própria capacidade de perceber. Sua memória, seus sentimentos, seu julgamento, tudo vira terra instável. E, paradoxalmente, quanto mais confuso você fica, mais dependente se torna daquele que causou a confusão, porque, em sua mente, só ele pode devolver a clareza. Até que, um dia, ele não quer mais. Talvez tenha encontrado um novo alvo, mais brilhante, mais disponível. Talvez você tenha começado a responder, a questionar, a mostrar que ainda tem vontade própria. E então vem o descarte, às vezes abrupto, às vezes lento, como um envenenamento por gotejamento. A frieza repentina, o desaparecimento afetivo, o silêncio que fala mais alto que qualquer acusação. E você fica ali, segurando os cacos de uma história que não entende, tentando encontrar um erro que justifique tanta indiferença, enquanto uma voz interna sussurra: se eu tivesse sido melhor, talvez ele tivesse ficado. Mas a verdade é outra. O narcisista não descarta por causa do que você fez. Descarta porque você deixou de servir. Porque sua dor, sua exaustão, sua humanidade imperfeita deixaram de refletir a imagem que ele precisa do mundo. Ele não vê pessoas, vê funções. E quando a função termina, a pessoa desaparece. Isso não é maldade calculada, é vazio operando. Por isso, ele raramente muda. Não por teimosia, mas por incapacidade. Mudar exigiria enfrentar o abismo interno, assumir a responsabilidade por feridas que ele passou a vida negando. Exigiria vulnerabilidade, e vulnerabilidade, para ele, é sinônimo de morte. Ele prefere repetir o ciclo infinitamente: idealizar, consumir, destruir, abandonar. Sempre buscando, sem nunca encontrar, porque o que procura não está fora, está dentro, e é justamente o que ele não sabe como abraçar. Enquanto isso, a vítima, sim, vítima, porque abuso emocional é abuso, ainda que não deixe hematomas, vive em um estado de luto complicado. Luto por um relacionamento que nunca existiu de fato, por uma pessoa que não era real, por uma versão de si mesma que foi apagada aos poucos. A confusão mental se instala como uma névoa permanente. Você não consegue tomar decisões simples. Duvida de preferências que antes eram claras. Evita espelhos, porque não reconhece mais os olhos que te encaram. A culpa se torna um segundo coração. Bate em silêncio, alimentando a crença de que, se alguém te tratou assim, é porque você merecia. Mas em algum momento, talvez meses, talvez anos depois, algo muda. Não de forma dramática, mas como o primeiro raio de sol após uma tempestade longa. Uma lembrança surge. Você antes do encontro. Você rindo sem se preocupar se o riso era alto demais. Você dizendo não, sem justificar. Você existindo sem pedir permissão. Esse é o início do despertar. Não é um evento, mas um processo lento, quase imperceptível. É a primeira vez que você escreve num diário e percebe que ainda sabe o que sente. É o momento em que, ao ouvir uma mentira óbvia, seu corpo não reage com ansiedade,
mas com calma. É quando você entende que não precisa provar nada a ninguém, principalmente a quem já decidiu que você não tem valor. A reconstrução não é sobre voltar ao que era antes, é sobre construir algo novo, mais sólido, mais verdadeiro. Começa com limites, não como muros, mas como fronteiras sagradas. É dizer, isso não é aceitável, sem medo de ser abandonado, porque você já sabe o que é ser abandonado sem razão e entende que melhor perder do que trair a si mesmo. É permitir-se sentir raiva sem culpa, tristeza sem vergonha, alegria sem medo de que ela seja usada contra você. É reaprender a confiar no próprio julgamento, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. E, acima de tudo, é reconhecer que a empatia que te tornou alvo também é a sua maior força, desde que direcionada primeiro para você mesmo. Porque cuidar de si não é egoísmo, é ato de sobrevivência. É nesse espaço interno, reconquistado com paciência e coragem, que a lucidez emocional floresce. Você começa a ver padrões onde antes via caos. Reconhece manipulação não como um ataque, mas como um sinal de desespero alheio. Entende que o comportamento do outro não é sobre você, nunca foi. E essa compreensão não traz perdão obrigatório, mas liberdade. Liberdade para seguir em frente, sem olhar para trás, sem esperar explicações que nunca virão, sem tentar consertar o que nunca foi seu para consertar. A clareza não chega como um grito, mas como um silêncio profundo. É o silêncio de quem finalmente parou de buscar validação onde só havia vazio. É o silêncio de quem sabe, com certeza absoluta, que seu valor não depende do olhar de ninguém. E nesse silêncio você renasce, não perfeito, mas inteiro. Não imune à dor, mas respeitoso com sua própria dignidade. Capaz de amar novamente, sim, mas jamais disposto a pagar o preço da própria alma por um amor que exige que você desapareça. Porque agora você sabe. Existir plenamente, sem máscaras, sem concessões, sem medo de ocupar espaço. É o ato mais revolucionário que uma pessoa pode praticar. E é também o mais humano. O narcisismo pode distorcer, confundir, dilacerar, mas nunca apaga por completo a centelha de verdade que habita em cada um. Ela apenas espera, em silêncio, pelo momento em que você decide ouvi-la de novo. E quando isso acontece, nada mais pode te prender. Imagine uma criança diante de um espelho que, em vez de refletir seu rosto, reflete o desejo dos outros. Se ela sorri demais, o espelho mostra desaprovação. Se chora, o espelho se nubla. Se faz algo admirável, tira nota alta, ganha uma competição, agrada um adulto, o espelho brilha intensamente, mas por um instante. Logo exige mais. Assim, a criança aprende. Não sou eu quem importa, mas o que posso produzir. Minha existência só tem valor se gerar reação. Esse é o berço do narcisismo. Não a arrogância, mas a ausência de um eu sólido. A grandiosidade é apenas uma capa, costurada com fios de medo, para cobrir o terror de não ser suficiente, tal como é. E, na vida adulta, esse espelho não desaparece, apenas se move. Agora são parceiros, amigos, colegas, filhos, todos transformados em superfícies, onde o narcisista projeta sua necessidade de validação. Ele não busca amor, busca confirmação. Confirmação de que existe, de que importa, de que não é o vazio que sente por dentro. Por isso, o relacionamento nunca é sobre reciprocidade, é sobre desempenho. Você é amado na medida em que cumpre seu papel. Admirador, cuidador, plateia fiel. O momento em que você mostra necessidades próprias, limites, humanidade imperfeita, é o momento em que o encanto se quebra.
Não porque você falhou, mas porque deixou de ser espelho e tornou-se pessoa. E pessoas, com suas sombras e contradições, são ameaças ao mundo controlado do narcisista. Mas há algo mais sutil, mais insidioso ainda. O narcisismo não precisa gritar para destruir. Pode operar em surdina, com sorrisos educados, com preocupação disfarçada de cuidado, com silêncios estratégicos que falam mais que palavras. É o parceiro que, ao invés de elogiar sua conquista, pergunta casualmente: mas será que isso vai mesmo dar certo? É o chefe que, após seu esforço, diz: você tem potencial, mas falta maturidade. É o amigo que, ao ouvir sua alegria, responde com uma história ainda melhor, fazendo sua felicidade parecer pequena. Essas não são maldades explícitas, são microagressões sutis, quase invisíveis, que, acumuladas ao longo do tempo, fazem você duvidar do próprio valor. E é exatamente aí que reside o poder do narcisismo camuflado. Ele não te empurra, te convence a pular. Quem convive com isso entra em um estado de hipervigilância emocional. Cada palavra é pesada antes de ser dita. Cada reação é antecipada. Você passa a viver não na sua realidade, mas na realidade do outro, tentando adivinhar o que vai agradar, o que vai irritar, o que vai ser usado contra você mais tarde. Sua energia mental, que antes era usada para criar, sonhar, construir, agora é canalizada inteiramente para sobreviver emocionalmente. É como viver em uma casa onde o chão muda de posição a cada passo. Você nunca relaxa, nunca descansa, nunca se sente seguro. E, com o tempo, algo se perde, a espontaneidade. A capacidade de agir por impulso genuíno, de falar sem medo, de sentir sem censura. Você se torna uma versão editada de si mesmo, sempre filtrada pelo olhar alheio. E, pior, você começa a acreditar que essa versão é a verdadeira. Mas o corpo nunca mente. Mesmo quando a mente se convence de que está tudo bem, o corpo sinaliza. Insônia, dores de cabeça constantes, ansiedade que surge do nada, um nó no estômago ao ouvir o celular tocar, cansaço profundo que o sono não resolve. São os sinais de que algo está errado, mesmo que você ainda não tenha palavras para nomear. E muitas vezes é o corpo quem inicia o despertar, não com um grito, mas com um sussurro persistente. Isso não é vida, isso é sobrevivência. O caminho de volta não é linear. Há dias de clareza absoluta, onde tudo parece óbvio, e dias de dúvida intensa, onde a velha voz da culpa sussurra: talvez eu esteja exagerando. Talvez ele ou ele não seja tão ruim assim. É normal. O abuso emocional deixa marcas na forma como pensamos, e desaprender esses padrões leva tempo. Mas cada vez que você escolhe acreditar em si mesmo, cada vez que nomeia uma mentira como mentira, cada vez que se permite sentir raiva sem transformá-la em autopunição, você está reconstruindo o seu eu. Limites não são punições, são declarações de amor próprio. Dizer não não é egoísmo, é respeito. Afastar-se não é fuga, é escolha. E aos poucos a confiança retorna, não cega como antes, mas consciente. Você aprende a distinguir entre afeto genuíno e manipulação disfarçada. Reconhece a diferença entre alguém que te vê e alguém que te usa. E mais importante, você entende que merece relações onde não precise se diminuir para caber. A recuperação não é sobre esquecer, é sobre integrar. A dor que você viveu não desaparece, mas deixa de definir quem você é. Torna-se parte da sua história, sim, mas não o enredo principal. Agora, o enredo é sua autonomia, sua voz, sua capacidade de escolher com clareza,
mesmo em meio à complexidade. E nesse novo lugar, mais calmo, mais firme, mais verdadeiro, você descobre algo surpreendente. A empatia que antes te tornou vulnerável, agora te torna sábio. Porque você sabe olhar nos olhos de alguém e ver além das máscaras. Sabe reconhecer o vazio alheio sem se sentir obrigado a preenchê-lo. Sabe amar com generosidade, mas nunca com entrega cega. Porque agora você entende. O amor verdadeiro não exige que você se apague. Pelo contrário, celebra sua luz, mesmo quando ela não serve a ninguém. Se algo neste vídeo tocou em algo que você já sentiu, talvez não esteja sozinho. E talvez, ao compartilhar isso, nem que seja com uma pessoa, em um comentário ou guardando para si como um lembrete, você esteja ajudando alguém a se reconhecer um pouco mais cedo do que você pôde. Se este espaço faz sentido para você, considere ficar por aqui. Não por obrigação, mas porque vozes que falam com verdade costumam encontrar umas às outras. E às vezes é nesse encontro silencioso que a cura começa.